Oi, gente, boa noite. Boa noite a todos. Tudo bem? A Carla Calil vai começar falando um pouco da construção da sexualidade. Olá, gente, boa noite, né? Então, eu fiquei com essa parte, né, que eu gosto pouco, né, que é Freud, né? Minha formação é em sexualidade, eu sou psicanalista, né? Trato distúrbios sexuais do comportamento, principalmente os ligados ao trauma, né? Então, violência sexual da mulher, da criança, do adolescente, vítimas de estupro e outras lesões, né? Pedofilia, as necrofilias, né? Os crimes sexuais propriamente ditos, né? É minha área de trabalho e é uma área que eu gosto muito. E toda vez quando alguém vai me perguntar sobre como desenvolveu esse padrão sexual doentio, eu sempre digo, né? Que ninguém se torna doente sexual. Freud explica isso desde os primórdios. Como que ele fala, né? Ele sempre explicou. Ele diz, né, que a sexualidade está na infância. Ele classificou as fases sexuais em 5. A primeira fase é a fase oral. É quando tudo que dá prazer é levado à boca. O nenenzinho, né, até 1 ano, tudo que ele sente de prazer está na boca. Então, é o peito da mãe que ele tem prazer. Tudo que ele pega, ele leva na boca, né? Fica com o dedinho lá na boca várias horas, né? E todo mundo chupa o dedo. Então, é a única parte de prazer que ele tem. Depois, passou dessa fase oral, vem a parte anal. A parte anal é aquela que ele descobre o controle dos esfíncteres. E, assim, não é o bonito, não é fazer xixi e fazer cocô. Esse não é o bonito. O bonito é ele controlar que ele pode fazer xixi e controlar que ele consegue defecar, né? Fazer cocô e parar no meio e guardar. E quem tem filho sabe, né, que o primeiro cocô ele mostra para a mãe como se fosse, né, aquela descoberta da humanidade, né? Que ele viu aquilo, que ele pega, olha, né? E quando está com raiva, ele também pega aquilo e joga, né? Que é o que ele achou de mais importante de se defender, né? Então, passando dessas duas partes, que é a fase oral e a fase anal, vem uma parte que é a parte fálica, quando ele descobre que tem um pinto. E a mulher descobre não que tem uma vagina, mas que tem um clitóris. Então, ele descobriu que tem aquilo ali, ele vai ficar achando aquela área, né, estranha. E aí Freud diz, todo mundo diz aquilo, que é aquele ditado, né, que a gente faz, a sociedade fez uma comparação muito importante, que eu gosto, que assim, quando a mulher tem uma desilusão amorosa e chora, né, tem uma frustração, aí diz, Freud explica. Baseado em que isso daí? Essa frustração foi quando a mulher descobriu que ela não tinha pinto, ela não tinha pênis, e que ela foi castrada. Ela diz, ué, como que eu não tenho esse negócio que dá prazer aí, que todo mundo fica apertando, descobrindo, e eu não tenho isso? E aí ela vem, né? Foi quando surgiu o complexo de Édipo, que é o menino, ele é apaixonado pela mãe. E ele, a pessoa mais importante desse desenvolvimento dele, sexual, é a mãe. Ele é apaixonado, coração, amor, eu amo minha mãe. Ele nunca vai dizer que ama um pai, um menininho. E a filha, ela tem essa sensação contrária, trocada, o sexo feminino. Por quê? Ela vai amar o pai por uma frustração da mãe não ter o pênis. E ela vai amar o pai porque o pai tem esse pênis. Então, ela não tem o pênis, ela vai procurar o pênis. Quem que tem o pênis no laço familiar? O pai. Ela aí troca o amor pela mãe para trás do amor paterno. Isso daí sim é a parte fálica. E depois vem a parte de latência, que ele ocorre entre 6 aos 11 anos, que é quando ele busca o convívio social, ele busca trocar, apertar o coleguinha, conhecer o rosto do coleguinha, que são aquelas famosas brincadeiras que a gente lembra da infância, né? Eu não sou tão velha assim, mas salada de fruta, brincar de falar as coisas, um beijo, errou, trocou, não sei o quê, né? Pega não sei aonde, senta no colo do outro, né? Que a gente vai se conhecendo. Então, ele deixa de olhar a si próprio, o fálico, e passa a olhar um relacionamento. E depois passou essa fase, que é com 11 anos, que aí todo mundo diz, agora que começou a sexualidade, porque entrou na puberdade. Sexualidade e puberdade não tem nada a ver. Então, assim, se você não tem o masculino e você não tem o pênis, você foi com a síndrome da castração, cadê esse masculino para você olhar? Quem vai ser o seu referencial? Quem que você vai trocar o seu amor atrás da castração, né? Quem tem o fálico? Quem é que tem o pênis? E aí vem a parte sexual, a parte genital, que é a fase genital, e que é a puberdade, você, né, ir atrás, e que você vai se descobrir. E aí sim entra a conformidade na cabeça do sexo feminino, que é uma das coisas que acontece quando não é bem
distingida, né? Assim, ninguém consegue explicar, ela fica com aquilo na cabeça. O que é aquilo? Ela não consegue diferenciar o que é vagina de clitóris. E vai lá para o consultório quando tem 30 anos, uma coisa que era para descobrir com 11 anos, ela não sabe. Doutora, eu sinto um negocinho aqui, mas eu não sei aonde que dá prazer, eu não sei se é clitóris, eu não sei se é vagina, eu quero saber qual é o tipo de orgasmo que eu tenho, e por aí vai. Então, Freud já dizia isso há muito tempo, que a fase de diferenciação sexual não está na puberdade, sim na infância. Por isso que é muito importante que a pessoa passe pelos estágios da infância. Então, assim, todo mundo me diz, hoje, né, é assim, doutora, tem muita gente que vai lá com a criança no consultório e fala que com 6 anos ele quer um tablet, que diz que brócolis ajuda a diferenciar homem de mulher. E o menino, a menina tem 14 anos e o menino dele tem 16 e nunca, assim, nenhum perguntou por nenhum tipo de comportamento, né, amoroso. E ele disse para mim que a diferença estava no brócolis, ainda trouxe a revista para eu ler, eu falei, o brócolis realmente foi muito importante, mas ele não vai fazer falta na sua vida. Então, cada um que lê uma coisa, entende de outra e busca outra para justificar uma alteração. Como eu já mostrei, né, na rádio, eu já tive um paciente, né, que depois ele até se identificou que já era meu paciente, que ele separou o pai e a mãe e ele ficou com um menino de 18 anos. O menino queria prestar vestibular para ir para o IME, esse negócio de engenharia, um negócio concorrido aí. E o pai queria que ele namorasse. Ele aí foi lá no consultório e falei, rapaz, deu tempo dele, o menino está empenhado em outras coisas, deixa o menino. Ele aí falou, doutora, a senhora não me ajuda. Aí comprou um saco de camisinha, bateu nas costas do meu filho e falou, pai, depois não te dizer que eu orientei. Tá aí, ó. E foi embora. Isso aí, que orientação sexual é essa? Não passou pelo empreendimento, deixa o menino quieto, que não está na hora. Então, Freud sempre explica, né? Tudo tem sua fase, né? Sua fase oral, sua fase anal, sua fase fálica, sua fase de latência, que é quando você vai procurar se relacionar, e futuramente, né, sua fase genital, que é a sexual, que você descobre o seu corpo. Muitas vezes a mulher diferencia, né, a vagina do clitóris hoje com a internet, mas o homem consegue diferenciar o pinto. Ele sabe que ele tem um pinto e sabe para que serve. Mas, como a Aline falou, né, nasceu, o que eu estava falando ali nos bastidores, a gente vem de uma sociedade muito fechada. E essa sociedade tem que mudar. A gente estava conversando no corredor, quando você vai no médico e o menino é menino, no ultrassom, o pai olha o tamanho do pinto igual ao do pai. Ele não sabe nem o que é a imagem, não entende nada. Eu que estudei aquilo ali, demorei quase 6 anos para entender uma imagem daquela. Aí ele, agora se fosse menina, a mãe abria a boca, minha xoxota igual aquela. Ninguém ia falar isso, né? Tá lá, mãezinha, isso aqui é o desenho da vulvazinha, né? Tudo bonitinho. Nenhuma mulher vai abrir a boca para falar isso. Aí a de cá me contou que o pai dela ia tirar foto do pinto do irmão, do filho dela, para dizer que puxou a família, né? A descendência. E nem puxou aí, ó, viu? A confusão que dá. Não é assim, né? Então, as coisas não são por aí, né? Agora a gente vai passar a palavra para Ana Carvalho, escritora, literada. Ela vai falar gênero, feminismo. Com você. Boa noite, gente. Bom, oi! Vim de van, tá? Ele disse que eu posso ficar em pé. Ô, Matheus, ela ficou sentada, eu vou ficar sentada. Não, sinta-se à vontade, aqui a casa é sua. Tem gente que consegue discursar em pé mesmo. Bom, gente, assim, falar de mulher, de corpo, de sexualidade, de cérebro, dizer que, na verdade, eu vou iniciar meu discurso de mim mesma, sabe? Eu acho e eu entendo que a mulher se libertou de todos esses prazos de validade, essa razão comparsa de uma sociedade que está ali só para julgá-la, quando ela percebeu, por ela própria, enquanto voz, que ela tinha cérebro. E eu costumo dizer nas minhas conversas com os meus alunos, e as minhas alunas são todas doidas, porque assim, olha lá. Doida? Tá vendo? Igual você? Porque quando eu entro na sala de aula, eu já entro assim, sou mulher, mas muitas vezes eu tenho que ter pênis. Porque o próprio aluno que está na minha frente, às vezes, precisa de uma mulher que vai se assenhore sobre ele. E diga a ele assim, ó, quem manda aqui sou eu. E as meninas adoram. E eu falo mesmo, porque assim, a gente precisa entender que essa mulher ela só se apropria desse sentido sexual quando ela percebe que ela tem cérebro. Falar de maçã, né? Falar de Eva, falar desse corpo sagrado, falar que a Eva foi a grande mentora do caos, porque a maçã era o caos, é a ordem e o caos.
existe lei, existe regra. Então a mulher vai lá e é caótica. E aquele Adão que deve ter algum tipo de síndrome com Adão, deve ser, não pode. Fez o que Eva quis, se omitiu, sabe? Foi, tá, poxa. Então, assim, aí é fácil você colocar a culpa na mulher. E eu gosto de dizer para todos que a mulher não tem culpa de nada. A única culpa que a mulher tem é de, na verdade, demorar muito tempo de se assenhorar. Fui assistir recentemente um filme chamado Sufragistas, que você já sai com vontade de matar o homem. Eu já tenho vontade. Porque a mulher foi calcinada, foi queimada, violentada pelo voto. As mulheres do século XIX não tinham direito à libido, a prazer. Esse corpo era sagrado. O corpo de uma mulher casada era um corpo para que ele se assenhorasse, para que ela fosse mãe. Então, na verdade, quando essa mulher ela se arrebata, ela se arrebenta, ela começa a perceber que, na verdade, ela só se apresenta para a sociedade quando ela vai ter a voz. Que aí vem com a pílula, né, com a revolução sexual. Então, na verdade, eu acho que nós somos muito caóticas. A gente precisa celebrar o nosso caos. Eu sou filha de uma mulher que construiu uma casa, então eu não podia ser uma pessoa correta, íntegra. Eu sou, na minha família, a louca que se tatuou. Eu sou a que virei mãe solteira. Minha família é toda de mulheres casadas no papel, civilmente, as camas arrebentadas, as camas mal divididas, mal gozadas, os prazeres muito questionáveis. E eu fui aquela que fui mesmo, me arrebentei, tá? Mas fui. Você não foi chamada de fácil também, não? Igual a mim? Não, até porque, Aline, assim, as pessoas que me conhecem, Matheus, sabem, para chamar qualquer coisa, Ana Carvalho, para chamar, é preciso, porque eu vou pra porrada, entendeu? Eu não tenho muito, assim, muito limite, porque, assim, eu sou filha de uma mulher que construiu uma casa. Eu fui filha de um casal separado, segundo divórcio legal do Brasil. E aí eu tinha que ser escritora. Acho que eu tinha alguma loucura, né? Porque assim, minha mãe falava que eu falava muito sozinha. Claro, cheia de revolta, né? As minhas bonecas vinham todas com aqueles cabelos. Eu cortava tudo. Então, assim, quando a gente fala de Simone de Beauvoir, essa frase arrebatadora dela, mulher não nasce, torna-se, o ato de nascer é biológico. Então, qualquer mortal nasce. O ato de nascer, ele é voluntário. O ato de nascer é um ato biológico, é um ato de expulsão. Você expulsa. O ato de tornar-se é escolha. Sabe? As mulheres que estão aqui, e eu vejo uma plateia cheia de mulheres, foi escolha. Sabe? A escolha. E acho, homens, que vocês hoje estão meio carentes, porque vocês não sabem se abre a porta ou ela vai dar um soco em sua cara. Você não sabe se puxa a cadeira, porque ela vai pegar a cadeira, vai dar na sua cara também. E o que é pior, o que é melhor, Aline, e assim, eu tenho muita vontade, fico muita vontade de falar com a Aline, porque nós conversamos altos papos ao som de Maria Callas. Olha que louca. Que delícia. Tomamos tanto vinho para elaborar isso aqui. E estamos aqui... Tem que ter vinho, gente. Vinho tem a ver com sexualidade. Vinho. Falar de sexualidade, gente, é falar de riso. A gente já foi castrada há muito tempo. Então, quando a Simone fala que o ato de tornar-se é um ato seletivo, o ato de tornar-se é um ato de escolha. Então, assim, as mulheres que foram sabotadas, que foram castradas, que foram calcinadas, que tiveram seus ímãs arrancados, e que eu falo muito nos meus livros, né? Eu tenho um conto recente, assim, a minha pauta aqui é falar de mulher, corpo e liberdade. E eu me recuso a falar da mulher como se fosse um estigma. A mulher só está fazendo as suas revoluções, e me desculpem os machistas, a mulher tem que ter voz, sim, porque ela foi calcinada durante muito tempo, e a voz é dela, não é de Machado, não é de nada, não. Perdi o fio da meada olhando para você, você está tão lindo. Mulher tem isso, né? Mulher tem isso, ela fica... Ela quer sentir prazer. Amor quer não, eu sinto. Então,
Então, eu acho que o grande território da sexualidade feminina, que é o riso mesmo, sabe? Que é assistir 50 Tons de Cinza, a Aline vai me bater, que vai ganhar o prêmio Framboesa. Adorei. Eu odiei os 50 Aquele Tons de homem Cinza. podia A me gente pendurar briga. nesses ferros. Eu ia, ele é gato, amiga, venha, meu amor. Depois eu batia nele, não tem nem problema nenhum. Mas acho, falando sério, agora, que o ato de tornar-se mulher, mais sério ainda, e que os homens hoje estão desapontados numa certa orfandade, porque perderam a zona de conforto, perderam seus espaços intelectuais e sexuais, até a traição é um escopo feminino hoje. Então, as relações todas estão sendo virtualizadas, viralizadas. E eu acho que, assim, essa liberdade tinha que vir mesmo, sabe? Tinha que ter mulher falando sobre ela mesmo. Esse empoderamento desse útero, dessa mulher que sangra. E ao mesmo tempo, você sai nas ruas de Salvador e você vê propagandas de certos ambientes escolares só com homem. Certos ambientes, mulheres professoras, que precisam ser penianas, muitas vezes, não tem espaço. Sabe, porque é como se, em ambientes de tensão, as mulheres piram. Às vezes eu falo para os meus alunos, 7 horas da manhã, não venha me abraçar, porque eu vou lhe matar. Eu tenho vontade de matar pessoas. 7 horas da manhã vem uma figura cheia de alegria, eu estou acordando, amor. Então não venha, sabe? Esse exercício libertário, que ainda é um pudor. Nós ainda temos uma sociedade muito pouco civilizada, temos uma sociedade em que os homens ainda batem no peito com sua masculinidade muito da clichê e blasé, ultrapassada. E a gente celebrar esse corpo dessa mulher, mulheres, é celebrar este cérebro. A gente agora está... E acho tão fantástico quando você vê os gênios da literatura do século XIX, não tinha nenhuma mulher. Capitu, coitada, foi colocada como por um homem, né? Então a gente foi calada, já para acabar. Conclua só. A gente foi calada durante muito tempo e eu acho que a grande liberdade é o cérebro, ok? Muito bem, Ana Carvalho. Eu vim de van, tá? Ela nos dá muito prazer, não é, gente? Agora, deixa eu só fazer um adendo à consideração, que eu acho muito legal, assim, da fala da Ana. Quando você fala da mulher, dessas conquistas e tudo, eu acho que a gente está perdendo um pouco, a mulher de hoje, gente, não sei se vocês concordam, de deixar ser cuidada. E eu senti isso muito na pele. Vou dar um exemplo, muito meu, entendeu? Meu marido daqui, ele abre a porta do carro para mim até hoje. E o que acontece? Quando a primeira vez que ele fez isso, eu não acostumada, eu ia, né, amor, pra porta, abria assim, ele, Aline, deixa eu abrir a porta. Eu achei que no início era pra conquistar, né, homem que quer conquistar. Cara, não, vou abrir a porta pra gentileza, tal, não sei o que, aí vai. Aí, mas isso foi se sucedendo, e até hoje ele abre, não só pra mim, mas pra outras mulheres também. Um homem feminino. E é isso que eu quero chegar. É que os melhores homens, gente, é aquele que entende a alma feminina, ou seja, o universo feminino. E é quando a mulher se deixa ser cuidada. Então, falando um pouco disso, a nossa busca, a nossa luta, o movimento feminista e tal, acho que a gente perdeu um pouco esse sentido de você se deixar cuidar nisso, né? Enfim, eu só queria fazer um parâmetro para depois a gente... Eu posso fazer uma réplica? Eu acho que, na verdade, a mulher precisa ser cuidada. Não, vai parar. Peraí, gente, peraí. Virou um vulco-vulco aqui daqui a pouco, vamos combinar. Isso é legal, fale, Ana. A mulher precisa ser cuidada, concordo. Eu acho maravilhoso o homem que cuida, que liga, você tá bem. No outro dia, liga, infeliz. Ligue. Ai, meu Deus do céu. Acho é uma massa. confusão essas mulheres, Acho elas querem, ótimo, não querem. mas também acho ótimo. Eu mesma troco pneu de carro. Eu também troco, filho. Entendeu? Não, Então, mas eu tô assim, entrando em outra questão. Epa, vamos lá. Vamos ouvir agora o nosso Mas fale, Carla, deixa só a psiquiatra. Carla falar rapidinho, vá. Mas muitas vezes a gente fica, né, no subconsciente achando que o homem que entende a mulher é aquele que a gente quer. Então, assim, você quer um homem que abra a porta. Só que, se ele abriu a porta... Eu dou muito bem esse exemplo para vocês entenderem. Eu e ele somos um casal, né? Eles dois um casal. Aí, você vai, a gente está na mesma mesa de bar, e aí eu vou levantar, ele vai lá e puxa a cadeira. Eu, que estou do outro lado, eu vou dizer, olhe como é que ele trata ela. A comparação, que não é o meu estado, isso me traz doença. E aí eu levo isso para casa e digo, olha como eu sou tratada na frente dos outros.
Olhe, mas e o pior de tudo, ele nunca tratou ela assim. Então, esse já é o normal desse casal. E muitas vezes essa briga a busca pela inveja do relacionamento coletivo, isso daí traz uma dor na alma, que você vai lá para terapia e não consegue largar isso, porque você não esquece. E para eu sair disso daí lá no consultório, são meses para você esquecer que o homem abriu a porta e para você não abre. E você vai procurar um que abre, ele não existe, e você fica correndo e bota a placa, eu quero um homem que abra a porta, eu quero um homem que abra a porta. Anda de bugre, só comprar um bugre. Vamos por ordem. A idealização. Olha só. Vitor Pablo da Silveira. É isso, mas agora. antes de Vitor falar, eu quero só falar uma coisa. Observem uma coisa. Que mesmo em um grupo heterogêneo, e mesmo em um grupo interdisciplinar, a análise de compreensão dos prazeres e do jogo das relações e o conceito de casal, ele continua reproduzindo um discurso heteronormativo. É o homem-mulher. Não é a mulher e a mulher. Ou o homem e o homem. Então, só para vocês observarem que muitas vezes o nosso discurso, ele traz consigo, ele denuncia determinados preconceitos alojados ou determinadas construções alojadas. É o Vitor. É Vitor, é. Vitor Pablo Mesquita da Silveira, meu psiquiatra. Por isso que eu mandei ele sentar aqui, porque muita mulher não dá certo. Bem, todo mundo ouviu? De quem é a culpa, né? De quem é a culpa? A histeria. Eu vou discordar de algumas coisas aqui, mas eu acho que a culpa é do útero, tá? Eu acho que a mulher, ela nasce e ela acaba recebendo duas chagas. Acho que seriam as duas chagas de Cristo da mulher. A primeira seria a biológica, né? Ela nasce sendo justamente a reprodutora, a matrix. E eu chamaria esse estigma do estigma de Eva, a serpente. É o estigma dela. E o segundo estigma, que seria o estigma da civilização, que é o estigma do patriarcado, da estirpe ter que ser controlada. Então, esse estigma, outro é o do manto de Maria, né? Eu embarquei um pouco numa viagem e, sendo um pouco historicista, eu observo que a humanidade, talvez desde Eva, ela evolui com ciclos de permissividade e maior conservadorismo. Eu noto um pouco isso. Isso é mais fácil de você ver até na história de Roma, que é mais prolongada. Ou seja, quando a gente está num período de caos, de mais permissividade, parece que as coisas ficam mais inseguras, mais movediças, né? As leis não conseguem mais conter os corpos e parece que esse ciclo acaba engendrando o advento de um tirano que restabelece alguma ordem, restabelecem algumas estirpes. Eu pude notar isso nesse embarque que eu fiz. Mas, enfim, falando um pouco de Freud, eu acho que a questão da mulher é justamente a gente falar que ela é mulher. Acho que essa questão é uma questão biológica, puramente, né? A gente diferenciar, fazer a diferença. A diferença está no útero. Tanto que essa questão, quando você, por exemplo, fala do final do século XIX, que é quando a gente tem uma série de rupturas de dogmas, e, como Hannah Arendt fala, pela primeira vez o trabalho e a mulher e a reprodução deixou de ser pornográfico, ou seja, deixou de estar isolado da vida ativa, né, da vida da cidade. Ou seja, o trabalho, o labor deixou de ser pornográfico e pertencente só ao domicílio. Ele também ganhou a publicidade. Nessa mesma época, principalmente segunda metade do século XIX, a mulher também é convidada a sair de casa. O que acontece? Como ela tem uma programação básica, eu chamo de software da sinhazinha, né? A mulher, quando sai de casa, ela ainda está programada com esse software, que é o quê? Para ela ter sentido, ela tem que ter uma casa própria, ela tem que cuidar dessa casa, ter um marido e ter filhos. Ou seja, isso é bem emblemático no primeiro caso de psicanálise, que foi maltratado justamente porque foi o primeiro caso, que é o da Ana O. Né? Ela foi... Porque
estava existindo nessa época, o que é que acontece quando a mulher tem esse conflito? Eu tenho que me realizar como mulher, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter um protagonismo social. Ela não consegue assimilar isso, ela não consegue desprogramar esse software. Então, o que é que acontece? Ela entra em crise, algumas estruturas são mais frágeis e, muitas vezes, essa crise emocional se expressa no corpo na forma de sintoma, que é o que acontecia com a Ana O. Ela era uma histérica e ela tinha vários sintomas no corpo. Tinha que ser Ana, e com 2 N's. Ou seja, você reencarnada. E essas mulheres histéricas começaram a circundar um hospital em Paris, acho que nas cercanias de Paris, chamado Salpêtrière, que é onde Charcot, um médico, se propunha a iniciar possíveis tratamentos. Só que ele usava a hipnose. A hipnose é como um véu, cobre o psiquismo, mas não bota a sujeira embaixo do tapete. Então, o sintoma acaba emergindo novamente, os ataques histéricos vinham novamente. Mas era uma tentativa de tratar uma coisa que já estava documentada e que a medicina toda estranhava, que era uma doença polimorfa. Ela produz vários sintomas, ela muda e, às vezes, parece que há um fingimento. Eu vou tentar ser rápido, porque esse assunto é longo. Então, o que acontece? Breuer e Freud, eles faziam uma espécie de parceria e eles descobriram que, ao invés da hipnose, e a própria Ana O percebeu isso, que o falar livremente, né, ajudava a diminuir mais os sintomas. Um dos sintomas da Ana O era a dor, né, mas ela desenvolveu também uma gravidez que a gente chama pseudociese, que é uma gravidez falsa, porque ela se apaixonou por Breuer. Né? Tanto que, quando o filho estava nascendo, esse falso filho, ela falou, nasce o filho de Breuer. Né? Ela foi parcialmente, vamos dizer assim, estabilizada com as intervenções de Freud e de Breuer. Só que Breuer ficou assustado com a paixão dela, né? Com essa que a gente chama na psicanálise de transferência direta, e ele fugiu. Aí, infelizmente, ela semi-estabilizada da histeria, ela acabou sendo tratada pelos métodos convencionais, que é analgésicos, tanto que ela acabou viciada em opioides, em morfina. Saiu o homem entrou analgésico para tentar aliviar. Mas aí, o que acontece? É interessante. Ana O, eu acho interessante, mais interessante até do que Freud, porque ela justamente consegue evoluir para o protagonismo social. Ela se transforma em quem? Que é o nome verdadeiro dela, Berta Pappenheim, que é justamente a precursora do curso de serviço social, né, das assistentes sociais, porque ela começa a ajudar mulheres, famílias fragmentárias, ou seja, famílias imperfeitas, e ela inventa, ou ela cria, ela constrói o primeiro ensaio de serviço social que a gente conhece, né? E, através desse trabalho inovador, ela se transforma em Berta Pappenheim para a história, né? Porque ela já era o nome verdadeiro dela. Eles usaram Ana O só para poder relatar, para sigilo médico. E com esse protagonismo, com essa estruturação da identidade dela, ou seja, ela não era a mulher de Breuer, ou a jovem que sofreu maus tratos, ou que sofreu um longo luto com a doença do pai. Ela não era um útero, ela não era simplesmente uma mulher, ela era um protagonista social. Tá? Então, eu acho que esse é um problema. Agora, existe também uma coisa que eu acho que talvez no primitivo que diferencia a mulher do homem, tanto que, fazendo uma adenda, essa coisa, quando a pílula vem, o útero é bloqueado. Então, a mulher consegue exercer mais a sexualidade. Eu estou falando isso tudo para dizer que, assim, eu acho que o problema não é a mulher sentir orgasmo, sentir prazer. A gente ainda está nessa fase porque vivemos numa província, Bahia, Brasil. Então, a gente ainda tem que fazer... um abraço. A gente ainda tem que fazer essa fase. Mulher ainda precisa sentir prazer. Enquanto que, em outras sociedades, a discussão está muito mais avançada. Né? Já é até o contrário. É o excesso de prazer, o oceano de prazer. Então, assim, a pílula bloqueia o útero. A mulher consegue, né, não ser mulher, não ser mãe, não ser matrix, né? Mas nas sociedades primitivas, eu tenho um exemplo interessante. Daqui do Rio São Francisco, os cariris, eles eram um matriarcado. Né? As mulheres, que era justamente o início da sociedade, assim, os homens saíam para caçar, as mulheres ficavam conversando, cultivando raízes, e
supõe-se que através daí nasceu a agricultura, os primeiros diálogos, as primeiras cabanas, né? Parece que as mulheres construíram a civilização e os homens, quando descobriram os metais e quando fundaram as primeiras paredes, eles começaram a dominá-las, né? Já não precisavam ir à caça e aí, enfim. Mas deixa eu encerrar, porque senão a gente vai longe Conclua aqui. que já está no tempo. Então, assim, eu acho que a gente está com um problema agora isso chocou os capuchinhos, né? Esses cariris. Porque toda a sociedade parece que nasce com um matriarcado. Então, assim, eu quero também trazer para a discussão que a gente também está imerso numa fase de excesso de prazer, né? E às vezes isso fica fora do contexto, que é o que Bauman fala. A gente tem uma identidade hoje em dia, mas nossa identidade não está em Salvador, está na internet, né? Quem sou eu? Eu sou eu, mas eu não estou aqui, eu não me reconheço, eu não conheço minha vizinha. Então, a coisa fora de contexto, ela transborda. Então, ela transborda para o abuso, né? Promiscuidade sexual, drogas. Eu vou ter que concluir. Bom, obrigada, Vitor. Agora a gente vai... Palmas, gente. Left, right, squeeze tight. Here's a 9 to 5 again. Just another day, but today I'm gonna make a change. Break the chain. Made my mind up.